Bom dia, amigos! Bem-vindos à Rádio CDS no Telegram, uma iniciativa original do canal Daniel Simões. Estamos hoje, sábado, dia 29 de maio, são 9 horas e 30 minutos. Estamos transmitindo aqui da costa leste do Ceará, onde o dia está com algumas nuvens, mas de um sol bom. Quero dar as boas-vindas a todos, que possamos ter um encontro aqui bem interessante. Hoje temos a participação de um convidado, do Tiago Abreu, esperando ele chegar, para darmos início a mais esta jornada de despertar e de percepção, onde nós vamos compartilhando as nossas percepções a nível de contemporaneidades, a nível da natureza, da própria sociedade, propondo o estudo a quem escuta. Então, hoje, o tema será Primavera Árabe, um tema escolhido pelo Tiago Abreu, que chegará aí, falhando a conexão. Acredito que não me estão ouvindo, incrível. E por momentos teve uma queda aqui na conexão, não sei porquê, não sei se ficou gravado o que eu estava falando, mas todas as boas-vindas. E vamos ver se o Tiago consegue chegar na sala, né? Ele escolheu o tema Primavera Árabe. Nós vamos entender pela boca do Tiago o que é a Primavera Árabe e porque é que o Tiago escolheu esse tema, né? Então, será pronto, o Tiago já chegou. Bom dia, Tiago. Tudo bom? Só clicar aí no micro para falar. Bom dia, Tiago. Tu está na sala, é só clicar no micro para tu poder falar. Hoje nós temos como convidado o Tiago Abreu, que irá falar sobre Primavera Árabe. O Tiago precisa encontrar o botão do micro, clica no teu nome e aí clica no botão para falar. Vamos entender melhor o que é Primavera Árabe, o que é que foi isso que aconteceu, como é que isso moldou a situação presente que hoje nós estamos vivendo. Existem alguns acontecimentos ao longo da história, recentes, que nos encaminham até onde nós estamos. Podemos, na história recente, começar no 11 de setembro, nos ataques do World Trade Center, que foi uma transição, um ponto de transição definitivo para a política externa dos Estados Unidos no Médio Oriente, e não só dos Estados Unidos, mas também dos capacetes azuis, constituídos por diversas forças militares europeias, e financiamento de grupos que foram apresentados como terroristas, que comprovadamente eram financiados por forças ocidentais. Tiago, liga o teu micro. Enquanto tu não ligares o micro, não consegues falar. É só clicar no teu nome e clicar no micro para tu poderes falar. Parece que o Tiago está com alguma dificuldade de se fazer ouvir. Então a Primavera Árabe, eu não quero estar a adiantar o que o Tiago vai falar, porque só ele é que sabe exatamente o que vai falar.
Mas o que nós observamos são a intervenção de financiamentos ocidentais pelo mundo todo para determinar, moldar cenários políticos dentro dos países, cenários sociais, encaminhando os países para onde? É isso que nós estamos vendo hoje. Os cenários que estão montados, eles são cenários... Aí, novamente falhando o sinal. Incrível. Bom, parece que estamos tendo algumas oscilações de sinal aqui. O Tiago está me mandando mensagem de voz. Eu vou ouvir aqui, ver o que é que ele está dizendo. Os países para onde? Não estou conseguindo abrir o micro. Bom, o Pelo Tiago... computador não abre o convite. Não, Tiago, tu tens que entrar pelo celular. Este é um aplicativo que funciona bem pelo celular, não é pelo computador. Tu vais ter que entrar pelo computador. Então, vamos aguardar o Tiago ligar o celular e entrar pelo celular. O Tiago, ele é graduado e mestrado em Relações Internacionais, então ele tem vindo a estudar a história mais ao detalhe de diversas situações, diversas políticas externas de diversos países. E então, a Primavera Árabe está dentro desses financiamentos que algumas políticas externas de países fizeram para mudanças de regimes, para mudanças de poderes, infiltração de poderes dentro dos países. Pronto. Oi, Tiago, bom dia. Bom dia, está me ouvindo agora? Agora estou, finalmente, conseguiu entrar. Maravilha. Estava seguindo aqui suas orientações, mas não estava dando certo aí. Tem que ser pelo celular para falar. Exatamente. Então, aqui no canal, neste programa Rádio CDS, do Telegram, rádio do canal Daniel Simões, depois de nós fazermos aqui esta pequena conversa com o Tiago, quem quiser participar é só clicar no nome e é através do... Tiago tem colher tocando aí nas tigelas e aí faz barulho. Convém desligar o micro ou não fazer as colheres baterem nas tigelas. Quem quiser no final depois fazer perguntas ao Tiago ou fazer alguma observação, pode clicar no seu nome, ligar o micro. Primeiro tem que acenar, né? Clica no nome, clica no acenar para poder contribuir. E, Tiago, então explica o que é a Primavera Árabe e por que você escolheu esse tema para hoje. Bem, primeiro, saudações a todos aí. Agradecer a Daniel pelo convite. E Primavera Árabe, porque podemos afirmar que é uma das grandes operações psicológicas, né? Uma das grandes cortinas de fumaça. E é interessante notar que há sobreposições de várias cortinas de fumaça, no sentido que não tem como entender a Primavera Árabe sem entender o que o Daniel acabou de falar aí, os atentados das Torres Gêmeas, né? Do 11 de setembro. Tiago, o teu micro falhou um pouco. Não tem como entender a Primavera Árabe como? Não tem como entender a Primavera Árabe sem entender os atentados das Torres Gêmeas do 11 de setembro. Né? São fenômenos que estão intrinsecamente ligados um ao outro. E a verdade é que a Primavera Árabe, né, ela foi vendida, né, pela grande imprensa dominante como protesto, manifestações e revoltas que se espalharam pelos países do Oriente Médio e Norte da África, cujos objetivos, em primeira instância, visavam, através desses movimentos sociais,
melhoras econômicas, políticas e sociais. Ou seja, havia uma narrativa da grande imprensa de que era um despertar daquele povo para os objetivos e as virtudes alcançadas pelo Ocidente, né? Que era um despertar para a liberdade de expressão e Tiago, principalmente... Oi. em que país é que começou a Primavera Árabe? Tu sabe? Eu sei que ela começou na Tunísia, né? Um jovem, ele ateou fogo no próprio corpo, por conta que ele vendia frutas e o material dele foi confiscado. Aí essa é a narrativa que foi vendida, né? Diante de tal situação, ele ateou fogo no próprio corpo. E aquilo ali gerou uma revolta popular, e aquela revolta ela vai se espalhar para outros países, como o Egito, como a Líbia, né? A Jordânia. Aí ela vai atingir também a Arábia Saudita, o Iêmen, a Omã. Vamos aqui orientar os nossos ouvintes que esses países ficam no norte de África e ali na costa, digamos assim, mediterrânica. Então, o sul da Europa, ele fica da costa para o Mediterrâneo. E tem esses países onde a Primavera Árabe aconteceu, onde dá também para o Mediterrâneo. Sim, Tiago, aí espalhou-se de país para país, e aí? E aí, com gradações diversas, em alguns casos chegou a haver, né, conflito civil, né, derrubadas de governo, como no Egito, né, Mubarak, né, vai cair. Na Líbia, Muammar Gaddafi, ele cai. O Ben Ali, na própria Tunísia, ele cai também. E em outras regiões, em outros países, há só uma manifestação, não há objetivo de troca de regime, né? E em outros países é silenciado pela própria força e autodeterminação do seu governo, por também compreender do que se tratava aqueles movimentos ali. E esse é um dos casos que foi, por exemplo, no conflito civil na Síria, que foi meu objeto de estudo, né? Na Síria. E, enfim, essa foi a grande narrativa vendida, né? E, pelo que eu compreendi, é que boa parte da opinião pública internacional também entende desse fenômeno, mas quando você observa, e de acordo com alguns autores, como Maniz Bandeira, William Endigan e Chossudovsky, eles afirmam que a Primavera Árabe ele é produto e resultado das estratégias de agências de inteligência dos Estados Unidos e suas organizações Tiago, não governamentais. Pode falar. Pode falar, Daniel. para mim, não sei não. Oi. Tiago, para mim, aqui eu estou tendo oscilações no sinal. Eu, de vez em quando, eu saio do ar. E o teu, eu também deixo de te ouvir, de vez em quando. Me parece que nós estamos aqui, talvez, tocando num assunto. Será que o Telegram já está sendo também uma ferramenta de censura? De sabotagem? É bem provável. Uhum. É bem provável. Tiago, o que é que o povo clamava? O povo saiu para as ruas naquele tempo e foi uma sincronia incrível, né? Porque começou num país, aí já estava no outro, e de repente estávamos vendo todos os países árabes ali da costa de norte africana, que dão para o Mediterrâneo, todos com o povo na rua em manifestação. Existia, assim, uma exigência em comum entre os países, ou cada país o povo estava clamando por uma coisa diferente? Como é que foi isso aí? A voz do povo, o que é que dizia? Não, entendo. Assim, dentro de alguns países, de fato havia movimentos, né,
genuínos por busca de reformas políticas, reformas econômicas, reformas sociais, e outros não, foi artificialmente criado esses movimentos. Mas, mesmo naqueles países em que haviam esses movimentos genuínos, essas estratégias de desestabilização, elas atuam como um multiplicador de força. Ou seja, você aproveita um movimento que ele já está em andamento e multiplica aquela força, promovendo o caos, né? Instaurando a transição de uma manifestação pacífica para uma guerra não convencional, uma guerra de guerrilha. Então, por exemplo, esse também era o caso da Síria, né? Na Síria o pessoal clamava por algumas reformas econômicas, reformas políticas, e que essas reformas estavam sendo atendidas. Mas ali você utiliza esse movimento que já está em andamento para aplicar uma estratégia de guerra híbrida, de revolução colorida. É nesse sentido. E aí... O que é que tu achas que... Porque a Primavera Árabe, ela começa a acontecer em que ano? Tu tens ideia? Ela começa praticamente em 2010. Para mim, o teu som falhou. Quando tu ias dizer o ano, portas-te repetir, por favor? Ela começa praticamente em 2010, né? Na Tunísia. Ou seja, acontece 9 anos depois de acontecer o ataque às Torres Gêmeas, acontece 7 anos depois de começar a invasão do Kuwait e do Iraque. Então, o que eu pergunto é o seguinte: por que só começa aí nesse ano? Quais foram as condições que estavam propícias, assim, naquilo que tu possas ver? Que condições é que estavam propícias para que fosse ativado esse tipo de manifestação popular? Bem, em verdade, isso já estava sendo gestado, preparado antes dos ataques do 11 de setembro, né? Mas fatores importantes foram também as condicionantes determinantes. E alguns países, né, como a Líbia, a Arábia Saudita e outros, eles já estavam muito insatisfeitos com a dependência muito grande do sistema financeiro ocidental. E eles estavam fazendo uma guinada, uma virada para um sistema financeiro autônomo, como é o caso da Líbia, né? Em criar o próprio dinar, a Arábia Saudita. Então, eles param de depositar aqueles dinheiro, aquele lucro que ele tinha com o petróleo no sistema financeiro de Wall Street e passam a colocar em suas próprias instituições. Então, esse é um dos fatores que acionam, né, a luzinha vermelha dentro do Pentágono de Washington para poder adiantar esse processo de revolução. Outro também era a luta e a preferência pela distribuição dos gasodutos, né, do petróleo, e que estava tendo uma virada assim para que o fornecimento do petróleo ele viesse muito mais pelo Irã e pela Rússia, e consequentemente com a presença chinesa ali na área, do que pelos países com orientação mais sunita, ligado ao domínio mais norte-americano e europeu. Então, esses fatores eles foram condicionantes, mas não determinantes, né? O que determina, de fato, o desencadeamento da Primavera Árabe, basicamente são duas políticas de grande estratégia desenvolvidas nos Estados Unidos após a queda da União Soviética, com o objetivo de assegurar e manter a hegemonia dos Estados Unidos para o século XXI. O primeiro documento conhecido como lançado pelo Pentágono, Domínio do Espectro Total, cujo principal objetivo era supremacia militar em todas as dimensões do conflito, o controle absoluto sobre o sistema de comunicação e informação, o domínio total sobre os recursos energéticos e naturais,
o comando na retórica dos direitos humanos e das decisões dos principais organismos internacionais. E o segundo documento, e mais importante, que é o Projeto para o Novo Século Americano, o PNAC, afirma abertamente no seu documento que, para alcançar esse objetivo de hegemonia, os Estados Unidos devem estar preparados para atuar, combater e vencer em vários teatros de guerra ao mesmo tempo. E que, para alcançar esse objetivo, seria necessário, está no documento isso, um evento catastrófico e catalisador, como foi o Pearl Harbor. É nesse sentido que Chodosky, ele vê essa ligação direta dos eventos do 11 de setembro, né, como um evento catalisador e catastrófico, que vai dar a legitimidade e para que os Estados Unidos pudessem invadir os países do Oriente Médio, começando pelo Afeganistão. Mas aqui também é preciso esclarecer o seguinte: os autores desses documentos, os principais autores, eles são os membros do gabinete de George W. Bush quando assume o poder. É Dick Cheney, é Donald Rumsfeld, é Colin Powell, né, o diretor do Pentágono, do Departamento de Estado, e a Condoleezza Rice. Todos estes ligados às grandes empresas de petróleo dos Estados Unidos, inclusive o próprio presidente George W. Bush. Então, nos corredores, né, do Departamento de Estado, do Pentágono, a política era de domínio do espectro total. Mas, para o público, essa política ela foi traduzida como a Freedom Agenda, Agenda para a Liberdade, de George W. Bush, cujo principal objetivo era importar o sistema democrático para os países do Oriente Médio, ou seja, a troca de regime desses países. E o instrumento utilizado por essa política foi a Iniciativa em Parceria para o Oriente Médio, lançado pelo Pentágono, sob a direção de Colin Powell, cujo objetivo era ajudar e financiar grupos dissidentes e sociedades civis através das organizações não governamentais, como a Open Society Foundation, Freedom House e a National Endowment for Democracy. Essas organizações tinham o objetivo de treinar e financiar jovens dissidentes em práticas de revoluções não violentas, de revoluções coloridas. Aqui é importante compreender. Pode falar, Dori. É aquilo que é conhecido como o processo revolucionário. Que o processo revolucionário tem um princípio muito básico. Ele identifica quais são pontos vulneráveis dentro das nações, dentro dos países, dentro até de instituições, e surge alguém defendendo esses pontos vulneráveis, querendo mudar eles, melhorar, e acaba por ser um processo para se infiltrar dentro dos países, né? Por exemplo, um país que tenha, por exemplo, uma alta taxa de toxicodependência, vamos dizer assim, ou então tem uma alta taxa de crimes contra homossexuais. Aí surgem vozes querendo mudar esses pontos. Só que essas vozes que surgem, muitas vezes, elas foram treinadas e estão sendo financiadas por instituições que os usam para uma ascensão política e se sentarem depois em cadeiras de poder, né? Tiago, exatamente. A Primavera Árabe, ela acontece. E qual o resultado disso aí, em cada país? Eu queria trazer um ponto que você falou desses grupos vulneráveis, né? E identificar aqueles grupos dissidentes, antes de entrar nessa questão. Porque tem um ponto aqui muito importante. Que um desses grupos, de acordo com os documentos revelados pelo Wikileaks, e que tem importância grande de atuação política e estratégica
dentro desses países de penetração, tanto de um grupo de direita quanto de esquerda, é a Irmandade Muçulmana. Então, a CIA e o Pentágono descobriu, né, essa Irmandade Muçulmana. Ela atuou junto com Himmler, o cara responsável o cara colaborou com o homem encarregado por Hitler, né, do extermínio de judeu na época da Segunda Guerra Mundial. E foi através da Irmandade Muçulmana que eles começaram a atuar no Oriente Médio, e as várias ramificações da Irmandade Muçulmana, grandes líderes e grandes grupos, como Bin Laden, Al-Qaeda, a Fronte aos-Nurs, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e o ISIS, são ramificações dessa Irmandade Muçulmana. E existe um programa do Pentágono em Washington de financiamento da Irmandade Muçulmana para promover, organizar os protestos, documentar e transformar os movimentos pacíficos num conflito civil. Ou seja, membros dessa organização penetraram nas manifestações, atiraram tanto em civis quanto em policiais, desencadeando um conflito civil e jogando a culpa no governo. E aí é que eu vou chegar no ponto que você perguntou. Com esse instrumento, o país hegemon, os Estados Unidos, com a coalizão internacional, né, aqui não no caso a OTAN, pôde utilizar a segunda argumentação. Há grupos rebeldes moderados lutando e grupos extremistas. A ideia era fazer com que esse confronto houvesse, porque não importava que um terrorista morresse. A ideia era fazer com que civis morressem. Para quê? Para criar uma comoção internacional e, nesse sentido, haver a necessidade de intervenção. Então, por exemplo, no caso da Síria, houve uma intervenção para, entre aspas, combater o Estado Islâmico. Mas quando você verifica a região ao qual essa intervenção liderada pelos Estados Unidos está ocupando na Síria, que é a parte norte e nordeste, que é 1% do país, e com 66% dos campos de petróleo daquele país. Uma região rica em água, em comida e energética, e por onde iria passar um gasoduto vindo do Irã, com financiamento do Irã, da Rússia e China. Então, ali é um nó central, para dar um exemplo, né? Porque houve também esse conflito no Iêmen, e assim, aí o resultado, por exemplo, no caso da Líbia e em outros países, é o caos total, porque não houve um retorno significativo e um sucesso nessas operações. Em outros casos, sim, como no caso do Egito, né? Que houve uma mudança total de regime. E digamos, graças também ao líder hoje do Egito, que foi esse líder que conseguiu conversar com líderes do Hamas e promover hoje o que foi conhecido como cessar-fogo entre o conflito de Israel e Palestina. Só que isso ainda tem um pano de fundo muito maior, que quando você vai puxando, seguindo aquilo que Daniel tradicionalmente fala ou demanda, né? Você vai chegar nesses atores que são o sistema financeiro, que eu costumo designar como a maligna trindade, né? A gente tem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas temos a maligna trindade, que é sistema financeiro,
complexo industrial militar e grandes corporações. E foi através desses meus estudos que eu cheguei no BIS também. Quando você vai ver todos esses movimentos aí, é o BIS, de alguma maneira ou de outra, tentando penetrar ainda mais nesses países. Tiago, eu de vez em quando eu saio do ar, eu estou tendo aqui oscilações no sinal, e tu estás batendo aí com uma colher numa tigela ou num copo, e isso aí faz um barulho muito alto. E eu quero perguntar, porque para mim a voz do Tiago de vez em quando também some. Eu quero perguntar para se alguém está podendo confirmar, mandar mensagem lá no Telegram, no grupo do Telegram, se também estão ouvindo a voz do Tiago se silenciar de vez em quando. Só para confirmar como é que está o som. Ainda não tinha acontecido isso aqui na transmissão da Rádio CDS. Estas oscilações, será porque é pelo tema que nós estamos tratando? Ainda agora passou aqui um helicóptero bem baixinho, mesmo por cima da minha casa. Então estes movimentos assim ficam bem interessantes a gente observar. Não temos provas de nada, né? Tiago, e então a pergunta, assim, de uma forma mais objetiva, é no que é que se tornaram esses países hoje, onde aconteceu a Primavera Árabe, no que é que eles se tornaram e como é que isso está influenciando a política dos países árabes ao redor? Assim, nós temos resultados variáveis, né? Por exemplo, na Síria foi um dos países onde houve uma resistência, né? Graças ao auxílio da Rússia. Aqui a gente está tratando de geopolítica clássica, né? Uma segunda camada, não uma camada mais profunda. Podemos dizer que na Tunísia houve uma mudança significativa do governo, houve de fato uma troca de regime, mas ainda muito também instável, porque geralmente quem assume os poderes não são poderes de acordo com a vontade da imensa maioria, né? No Egito houve uma mudança também significativa, lá não há conflito, né? Mas na Líbia é o caos total, né? Totalmente instável o país. Tivemos conflito também no Iêmen, que a situação é bastante grave ainda, né? De conflito civil. E houve a tentativa na Arábia Saudita, mas aquele jornalista, o Khashoggi, ele foi assassinado porque ele era de acordo com alguns analistas, um dos instrumentos para tentar promover a desestabilização na Arábia Saudita. E por hora, o que eu me lembro, na Jordânia houve uma tentativa, mas foi, né, não houve sucesso. E por hora é isso. Mas o caos e foi grande, né? Muitas vidas perdidas, mais de 5 milhões de mortos durante todo esse conflito. 7 milhões, 5 milhões de mortos não, 5 milhões de deslocados internos e 7 milhões de deslocados externos, migrando grande parte para a Europa. E isso aí acabou por criar, e está criando, né? Toda uma mudança na cultura europeia. Já existem contas, né, matemáticas a nível de progressão demográfica, ou seja, de crescimento ou decrescimento da população europeia. Tiago, eu já te avisei, tu tem uma colher batendo aí num vidro, e isso aí faz muito barulho aqui. Agora foi uma máquina de parede que ligou aqui. Mas agora parou. E a Europa, ela tem vindo, assim, a Europa está se tornando um país muçulmano, não é? Porque a taxa demográfica, a taxa de natalidade na Europa, ela está abaixo de 1%. Não é? E um povo, para se manter vivo,
ele tem que ter uma taxa de natalidade de 1,2% a 1,3% no mínimo, ou seja, cada casal tem pelo menos um filho. Na Europa está abaixo de 1, ou seja, existem muitos casais que não têm filhos. E isso aí não garante a sobrevivência cultural e até racial de um povo, né? Ora, os islâmicos, as taxas de natalidade deles são de 4, 5, né? Ou seja, eu falei por cento, mas não é por cento. É a quantidade de filhos tendo. As famílias islâmicas, elas têm 4, 5, 6, 7 filhos. Né? Aí o que nós estamos vendo está havendo uma substituição na Europa do povo europeu pelos os povos muçulmanos. Por exemplo, foi, se não me engano, no ano 2000 ou 2002, ou 2004, que entrou o primeiro muçulmano para o Parlamento inglês. Ora, isso é uma coisa assim, haver um muçulmano dentro do Parlamento inglês era uma coisa que historicamente seria praticamente impossível, né? Hoje em dia, eu não sei quantos são, mas são no mínimo 4, se não forem mais. E eles mesmo, esses islâmicos dentro do Parlamento Europeu, eles dizem que um dia a maioria da Casa Parlamentar Europeia será islâmica e que já se sabe, está toda a gente ciente que não havendo uma mudança, um retrocesso nesse tipo de políticas que estão fazendo com que existam imensos fugidos de guerra, imensas pessoas migrando para a Europa, que a Europa em pouco tempo vai se tornar um continente islâmico. Assim, quando nós vemos, por exemplo, as ondas de refugiados, como eles chamam, né? Chegando na Europa, como por exemplo essa agora que teve há pouco tempo na Grécia, tem na Itália, tem vários pontos, né? Tem na França. Quando nós vemos e olhamos de perto quem são essas pessoas, a maior parte são jovens, são homens em idade militar. Tem pouca mulher, tem pouca criança. Normalmente as mídias, eles focam nas mulheres, nas crianças, mas quando nós olhamos a massa como um todo, nós vemos que a maior parte são homens em idade militar. Então, a maior parte da Europa está sendo invadida por homens. Daniel, e para alguns analistas, né, internacionais, Árabes em idade militar. Agora a moção acho que falhou, né? Sim. Para alguns analistas, eles acreditam que esse movimento ele também não é aleatório, porque seria um dos instrumentos de arrancar a soberania dos países, né? Ou seja, você promove uma confusão cultural a partir da migração em massa, e com isso você tem como derrubar as muralhas e a autodeterminação dos governos e das soberanias. E isso é um estudo sério que está em perspectiva, porque é um fenômeno que se percebe, né, em grandes regiões. Aqui no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos, né, na Europa é o foco maior, mas também temos na África também migrações quando tem conflito, né? E esse movimento também não é aleatório, é como se estivesse também na agenda dessas elites. Agora, Tiago, o brasileiro pode pensar assim, sim, mas o que é que isso tem tudo a ver aqui comigo, aqui com o Brasil? O que é que tu respondes? Bem, eu acredito que tem tudo a ver, porque grande parte não sabe nem de onde veio os ventos solares, né? Que varreu, assim, boa parte das conquistas, né? Que tinham sido sedimentadas na política externa, na política nacional e na política externa do Brasil, e não conhecem essas estratégias, e principalmente que hoje o Brasil é um país muito mais pulverizado, né? Muito mais fragmentado, há um conflito ideológico muito grande, e houve uma transição de governo, de regime, e as pessoas não têm a mínima noção
de que ficamos, graças a Deus, na primeira etapa da Guerra Híbrida, né, que é a Revolução Colorida, que é uma campanha intensiva uma campanha intensiva de informação com o objetivo de mudar a perspectiva ideológica de um determinado grupo. Então, Né? o que nós podemos então comparar as metodologias revolucionárias da Primavera Árabe com metodologias que têm vindo sendo aplicadas aqui no Brasil para dividir a população, não é? Exatamente. Praticamente, se você observa, são as mesmas doutrinas e são as mesmas organizações não governamentais que preparam esses jovens, que preparam esses movimentos. Né? E eu posso adicionar aqui que, na verdade, ele também houve, né? na Geórgia, na Ucrânia, como a Revolução Rosa, a Revolução Colorida. Lá no Oriente Médio, na Tunísia, foi conhecido como a Revolução em Jasmim, né? No sentido de jardim, de primavera, né? E é isso, né? Mas a quarta frota ela já tinha sido ativada, né? E caso a primeira fase não desse certo, ou seja, caso não fosse deposta a presidenta Dilma e o Brasil não saísse do cenário ali, que havia uma convergência de um fundo, né? Que era o BRICS, né? Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia, um fundo de convergência em que ele, de maneira lateral, confrontava, né, o FMI, e isso não podia, né, ser aceitável. Também tem a questão da Petrobras e a questão ideológica também de privatizações, né, das empresas brasileiras, reformas trabalhistas e tudo isso aí. E colocar o Brasil no lugar ao qual, segundo a visão das elites, o pertence, né, que é um lugar de colônia. E o Brasil é também, que é isso é uma das coisas que eu tenho vindo a divulgar no meu trabalho, o Brasil é o país mais rico do mundo em termos de matéria, né, matéria-prima. Vamos abrir aqui espaço para quem nos está a ouvir, para poder participar, com pergunta, comentário aí para o Tiago. Se quiserem participar, aos nossos ouvintes, é só clicar no vosso nome e clicar em acenar. Esse processo aí, segundo o que me consta, só pode ser feito através do celular. Então, se alguém quiser participar, quiser fazer alguma pergunta para o Tiago, fazer algum comentário, possa acrescentar alguma coisa ao que nós estamos aqui conversando, pode se manifestar e nós vamos procurar atender. Tiago, então para que é que o Brasil está servindo? Assim, no meio de todo esse esquema que nós estamos vendo sendo montado no Médio Oriente, nesse nível de análise geopolítica, né, que é como tu dizes, na segunda camada, né, que é uma camada, eu até de que é uma camada mais superficial, né? Nós vemos que o Ocidente está avançando ali pelo Médio Oriente, mas depois tem uma força contrária vindo da Rússia, da China, que está abrindo estradas e gasodutos e tudo em sentido inverso. Para que é que o Brasil está servindo no meio de todo esse movimento? Em verdade, ele assim, dentro da geopolítica clássica, né, ele é retirado, né, de um esforço de povos que compartilham de vivências históricas comuns, como, por exemplo, a colonização, né? O Brasil também ele é marcado intrinsecamente pela divisão internacional de trabalho. Então, dentro de uma perspectiva de sistema mundo, o Brasil estaria ali na semi-periferia, né? Produz algumas tecnologias, mas não tecnologia de ponta, né? Então, ele seria, digamos assim, um país emergente. E na dinâmica das relações internacionais, a partir de uma perspectiva realista, ou seja, onde a gente vê o mundo como ele é, que os estados competem um contra o outro, os estados estão sempre em conflito, então não há esse interesse de que os países realmente desfrutem, né, de uma justiça
social e econômica, né? Na verdade, você tem que minar. É interessante, eu continuo aqui com algumas dificuldades técnicas. Eu não consigo deixar de pensar que não seja uma forma de sabotagem, sabe? Não, aquela mente mesmo conspiradora, né? Porque eu deixo de te ouvir. A parte que tu estás a falar, eu deixo de te ouvir. E às vezes eu saio do ar mesmo. Aí eu fico deduzindo o que é que tu falaste. Entender. Mas todos estão me ouvindo bem? Todos estão conseguindo me ouvir bem? Na parte que eu não ouvi. Por exemplo, agora, neste momento, eu não sei se vocês me estão ouvindo, mas eu estou como reconectando. Aparentemente, eu saio do ar, né? Aí eu acho que saí do ar. Acho que vocês deixaram de me ouvir agora, não foi? Não sei. Todos estão me ouvindo bem, doutor. Todos estão me ouvindo bem. Eu gostaria só de contribuir. Sim. E assim, o Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, ele passa a ser um ator importante, né, no cenário internacional, mas os esforços dele, das políticas, são sempre colocando o Estado, porque havia um déficit, a gente não tinha empresa que produzisse tecnologia. Então, o Estado passa a ser o condutor, né, da política nacional. Só que o país, o Brasil, ele tem dimensões continentais. E dentro do hemisfério da América, ele é o principal ator internacional que confronta com os Estados Unidos, né? Então a liderança aqui tem que ser dos Estados Unidos. Então há sempre o esforço de tentar superar, né, essa hegemonia americana. E os Estados Unidos, por sua parte, por exemplo, quem é dentro da academia sabe que o golpe de 64 ele é articulado, né, em Washington para retirar da presidência, né, que era João Goulart, salvo engano, porque vinha com políticas de tentar reduzir as assimetrias dos países da América Latina, vinha com o objetivo também de receber os benefícios que foi legado à Europa do Plano Marshall, né, que era benefícios de desenvolvimento da América Latina e do Brasil, mas todos esses esforços de desenvolvimento, eles foram minados. E aí, quando você vem com o presidente Fernando Henrique e ali Lula, direcionando pelo menos o sistema financeiro para que alguma medida distribua riqueza, uma política externa ativa e altiva, ou seja, o Brasil ele começa a diversificar os seus parceiros econômicos, ele começa a olhar para a África, ele começa a olhar para a Ásia, e ele começa a colocar o Estado como financiador de suas próprias empresas. O que os países da Europa e os Estados Unidos também fazem, né? As grandes empresas americanas, elas surgem com financiamento do Estado. Em verdade, é com financiamento do Estado. E aí, quando o Brasil começa a despontar como um ator internacional, como um ator que interveio no Irã, na questão do acordo da energia nuclear, então, e principalmente com a formação do BRICS, porque aí havia uma virada total, né, dessa, e principalmente também, que eu tinha esquecido, porque ele defende uma perspectiva multilateral e não bilateral. Aqui esse termo é porque bilateral são relações... Até agora não tivemos ainda nenhum aceno de nenhum ouvinte querendo participar ou lançar alguma pergunta. E então seguimos em frente aqui na Rádio CDS, Rádio Canal Daniel Simões, transmitindo aqui originalmente no Telegram. Eu não sei se existe alguém fazendo rádio com este tipo de ferramenta no Telegram, mas estamos vendo que realmente é uma ferramenta com potencial para nós criarmos uma rádio mesmo, trazer aquele espírito da rádio, que é um espírito bem interessante de ficarmos. E hoje nós estamos aqui a conversar sobre a Primavera Árabe, que é um assunto que poucos brasileiros conhecem.
Ele foi um assunto mais divulgado, pelo menos na região da Europa, dos Estados Unidos. Aqui também foi, mas eu já conversei com algumas pessoas sobre isso e normalmente pouca gente sabe o que é a Primavera Árabe, ou se sabe que aconteceu, não entende muito bem. E o que nós observamos, como o Tiago já mencionou, é que nós vemos as mesmas instituições financiando esse tipo de movimentos de infiltração revolucionária dentro desses países árabes, são as mesmas instituições que nós vemos financiar outros movimentos revolucionários, por exemplo, na Europa de Leste ou aqui no Brasil. Um levantamento que eu fiz, que neste momento não está atualizado, eu preciso, para atualizar, fazer novamente um levantamento de quais as instituições no Brasil que são financiadas ou já foram financiadas pela Open Society Foundation de George Soros. E quando nós vamos ver que instituições são essas, muita gente se surpreende. Porque é interessante nós abrirmos essa lista que eu tenho vindo a criar e ver até que ponto, então, é que os movimentos que surgem dentro dos países, como por exemplo aqui no Brasil, eles são movimentos espontâneos, de verdadeira vontade popular, ou se eles são movimentos, então, planejados previamente por instituições alheias ao bem da nação, visando objetivos concretos com esses movimentos revolucionários de tomadas de poder, de cadeiras de poder, de infiltrar indivíduos previamente treinados nessa arte de revolucionária para conquistarem essas cadeiras de poder, entrarem na dança das cadeiras de poder dentro do Brasil. E isso aí nós começamos a ver que muitos dos movimentos revolucionários, eles são financiados pelas mesmas elites que dominam o Brasil a nível corporativo e o estrangeiro. Exatamente. A Yasmin está querendo conversar. Bom dia, Yasmin. Pode falar. Só ligar o micro. É só clicar aí no ícone Yasmin e pode falar. No ícone micro. Clica no teu nome, clica no micro. Você acha que precisa estar no celular. Não tenho a certeza. Yasmin, qualquer coisa entra e sai. Sai e entra novamente, que às vezes não funciona. Pronto. Eu segui essa orientação e não deu certo. Aí eu saí e entrei, aí deu certo, Daniel. Bom, então, mas podemos continuar conversando enquanto a Yasmin não consegue entrar. Olá. Ela conseguiu. Oi. Yasmin. Finalmente. Ok. Eu tenho uma pergunta para o Tiago sobre um termo que ele utilizou para explicar toda essa, não sei o termo apropriado, engenharia social, de infiltração geopolítica, de reorganização de países, né, de acordo com agendas globais, que foi a Revolução Colorida. Exato. E eu gostaria de perguntar o que exatamente esse termo conceitualmente abrange e como é que isso, na sua visão, pode ser aplicada aqui no contexto, no caso, no contexto americano, né, do continente americano, e, de alguma forma, europeu também, no continente europeu, uma vez que este continente está muito mais próximo ao Oriente Médio e à Ásia, né, não tem nenhum oceano que divide territorialmente esses continentes, né, Euro-Ásia, porque eu entendo, Tiago, que há sempre eles atuam utilizando conceitos religiosos, mexendo com crenças pessoais de uma gama de população e vieses ideológicos. Então, eles sempre, eu vejo isso no Irã, quando você falou, né?
da Tunísia, eu lembrei do Irã, a Primavera Árabe da Iugoslávia, se eu não me engano, também aconteceu dessa maneira. Então, não tem um confronto direto, né, armado, violento, como aconteceu, não sei, nas 2 guerras mundiais. É muito mais soft, né? É muito mais coeso, né? E de uma maneira muito efêmera, né? Eles entram através das mentes, talvez, por comportamentos, a manipular, né? Exatamente. Eu vou dar aqui, porque não cai do céu, né? A Revolução Colorida. Como é que surge isso? Basicamente, após o conflito, né? Após a Segunda Guerra Mundial, 2 blocos hegemônicos surgem, que é a União Soviética e os Estados Unidos. Então, os tomadores de decisão política e os estrategistas militares compreenderam que não podiam fazer uma guerra com a União Soviética, porque o seu fim último seria a guerra nuclear, a guerra total. E aí eles decidiram fazer a guerra total, mas olhando para o outro lado. Ou seja, vamos permear as relações, a microfísica das relações pessoais pela lógica da guerra. Então, é aí que a guerra vai começar a pipocar em todo o ambiente. Ela está no centro urbano, ela está na televisão e ela pula para dentro da tua mente. Então, você tem que desenvolver abordagens indiretas. E aí, a primeira etapa, porque aí há estudos, né, em que eles vão combinar. Quando a gente fala de agência de inteligência, é porque, de fato, estamos falando de inteligência. Então, esses caras... Pessoal, desculpa, é minha irmã chegando aqui. Vou só falar aqui. Ali. Então, existe uma combinação de várias estratégias. Então, a primeira etapa é uma campanha intensiva de informação ideológica, porque a ideia é penetrar nos círculos recorrentes de orientação, observação e decisão, confundir. Então, quando você é bombardeado com notícias, com imagem, essas imagens elas trazem emoções, elas trazem sensações. E isso altera o seu sistema neocortical de saber se orientar e decidir. Isso é uma estratégia militar utilizada na guerra do Iraque pelo sistema de aviação, né? A paralisação do inimigo. Você paralisa o inimigo com apenas um ataque, né? Na questão religiosa, existe, que foi muito utilizado, um teórico chamado Jenny Chap. Ele observou os movimentos de Mahatma Gandhi, de libertação da Índia. E ele perguntou, cara, como foi que esse cara conseguiu libertar a Índia, né, do Império Inglês, sem se revoltar, sem se rebelar. E aí, a partir disso, ele criou um livro chamado Da Ditadura para a Democracia, que é um livro em que ele explica sobre os fundamentos do poder, e 192 métodos desenvolvidos por ele, de formas pacíficas, passeatas, carreatas, para derrubar esse poder. Ou seja, ele utiliza os métodos não violentos para o sentido contrário. Dessa forma, qualquer protesto, qualquer manifestação, ele assume um caráter, uma dinâmica aparentemente democrática. E você não consegue rastrear a origem do movimento, entendeu? A origem de que aquilo ali trata-se de uma operação psicológica. Acredito que não está me ouvindo, né? Mas aí
aí surgem os infiltrados, né? Que é uma coisa que nós temos observado cada vez mais, principalmente nas manifestações europeias. Isso começou a ser muito filmado e fotografado, a infiltração de agentes da polícia e de sabe-se lá de que agências dentro das manifestações. Muitos deles tinham a roupa, assim, vestidos de preto, normal, digamos assim, e tinham spray nas botas, ou nos casacos, ou nas mochilas, manchas de spray, que se por um lado parece algo meio, digamos, um visual meio radical, por outro lado era um sinal para que os polícias mesmo soubessem que aqueles eram agentes que não deveriam ser impedidos nem presos. E normalmente são esses caras dentro das manifestações que começam a quebrar vitrines, que começam a jogar pedra na polícia, e aí o movimento deixa de ser pacífico, né? Exatamente. Eu queria adicionar, existe uma estratégia chamada estratégia dos 5 anéis. Porque quando essas agências de inteligência ela olham para uma determinada civilização, ela olha, vamos supor, para o Brasil como um sistema total, como um sistema único. Mas, perceba, tem que imaginar um círculo e dentro desse círculo, outros 5 círculos dentro, ou seja, um núcleo, um círculo mais externo, um círculo mais externo, formando 5 círculos. Seria como se fosse o corpo físico, as emoções, o psicológico, o espírito. Ele vê a entidade total. Aí eles observam que há uma força gravitacional que mantém esses círculos unidos. Porém, se você ataca um desses círculos, ele termina reverberando e prejudicando outros círculos. Então, no círculo central, ele vê o poder dominante. No círculo mais externo, ele vê as elites. No círculo mais externo, ele vê a mídia. No círculo mais externo, ele vê a população, valores, religião, economia. No círculo mais externo, ele vê as forças militares. Então, dentro desse círculo, ele faz um estudo da psicologia sociocultural de determinado grupo, identifica as vulnerabilidades e é ali onde há o ataque. Nessas vulnerabilidades, que é para que os indivíduos que recebem essas informações, eles passam a atuar dentro da sociedade como que eles próprios chegassem àquela conclusão. Então, eles passam a ser o próprio agente operador da Revolução Colorida. A ideia é que isso promova um movimento de abelha, e como um enxame unificado, esse movimento se dirija ao governo e derrube todo o governo sem que você tenha necessidade de colocar um tanque na rua, né? Essa é a estratégia desenvolvida dentro da Rand Corporation, que é uma das think tanks criada pelo Departamento de Defesa do Estado dos Estados Unidos. E esses movimentos, eles escapam a percepção de olho nu. Então, podemos afirmar, por exemplo, que o MBL, né, ele foi financiado por George Soros e pela organização não governamental, a Student for Freedom, Estudantes para a Liberdade, né? E você identifica também outros movimentos, como a USAID, né? Na Venezuela, você vê muito a USAID, né? Que é a ajuda para o desenvolvimento, é uma organização dos Estados Unidos. Mas essas organizações, a ideia delas é preparar esses jovens e esses movimentos nas práticas de movimento de revolução e resistência não violenta, que é a Revolução Colorida, né? Colorida se dá porque onde houve, primeiramente, né, que foi na Geórgia, na Ucrânia, que foram utilizadas essas cores lá, né? Que é, primeiramente, uma abordagem direta. Então, quando há esses protestos, esses movimentos, você afirma claramente, não, é um protesto genuíno de determinado país. Fica difícil você identificar a origem. Não,
faz parte de uma estratégia militar cuja origem é uma agência de inteligência. E aí você culpar os responsáveis por esse tipo de desestabilização periférica, com o objetivo de domínio. Bom, Tiago, e neste momento são 10 horas e 36 minutos aqui neste programa da Rádio CDS, transmitido há pouco mais de uma hora. Normalmente é o tempo que eu coloco aqui para estes programas, para não ficar muito extenso. E visto que mais ninguém se manifestou querendo... Caiu para mim aqui, não estou ouvindo. Como se eu não tivesse conectado. Estive ouvindo o Tiago e as participações da Yasmin nos intervalos, com lacunas de silêncio. Interessante que vocês dizem que não me deixam de ouvir, mas para mim, eu fico fora do ar. Então, muito interessante este formato, eu estou gostando muito de criar. Hoje tivemos mais gente na sala do que alguma vez esteve. Neste momento tem 12 pessoas na sala, o que é interessante. E, Tiago, eu agradeço imenso, eu gravei, este aqui ficou gravado, teve o programa anterior, que lá quis o universo que eu não gravasse o tema, o assunto de mistério das palavras e consciência, despertar da consciência. Então, Tiago, eu quero agradecer imenso a tua participação. A gente há de se encontrar mais vezes. Maravilha. Que... Então, Tiago, tu pode fazer as tuas considerações finais, aí que depois eu encerro aqui com alguns anúncios sobre o canal do Daniel Simões. Queria agradecer aí a oportunidade, né, pelo canal aí aberto, as pessoas que estão presentes, né, querendo ouvir, e agradecer principalmente a Daniel também, que é um pioneiro aí, né, que abre várias frentes e dimensões, e tem esse papel também de educador. É isso, agradeço a todos e vamos em frente para um mundo mais consciente e mais harmonioso. Abraço forte. Sempre avisando que os programas da Rádio CDS são gravados e que na próxima semana vou novamente começar a lançar vídeos no canal Daniel Simões, no YouTube. Os programas da Rádio CDS vão ter uma playlist. Eu vou transformar estes áudios em vídeos e vão passar a fazer parte do YouTube. Também na próxima semana, quinta-feira, vai começar o curso gratuito Como Pesquisar e Descobrir a Verdade. Ora, o curso é gratuito, sempre é aqui, dentro daquilo que até onde eu puder, tudo será gratuito aqui dentro. Quando começar a não poder ser gratuito, então mais vale não fornecer mais material. Aqui nós temos como lema disponibilidade gratuita do conhecimento, é canal Daniel Simões, estudos, pesquisas e percepções, pela disponibilidade gratuita do conhecimento, uma vez que, sem querer criticar ou censurar quem faz cursos, cada pessoa sabe de si, não estou dizendo isso, mas aqui no canal Daniel Simões nós optamos por não elitizar o conhecimento e deixar todos os níveis de conhecimento e de informação disponíveis para todos. Então, meus amigos, agradecendo imenso a vossa participação, agradecendo imenso a participação do Tiago, que nos traz informações preciosas para nós entendermos e clarificarmos a nossa percepção da história do Brasil e do contexto internacional que estamos vivendo agora, porque não chegamos aqui onde estamos de um momento para o outro, tudo isto tem sido preparado com um jogo gigante e continuando, desejando muita luz para todos.